Essa piscina tem 3 metros de profundidade. Se você estivesse andando aqui, ó, e caísse nela, você ia saber o que fazer? Como se sustentar aqui dentro? Ela é bem profunda, ela tem mais de 3 metros de profundidade nessa área funda. Ali é um pouquinho mais raso. E aqui eu tô na parte mais funda dela. E eu consigo ficar me sustentando apenas utilizando movimentos dos braços, que a gente chama de palmateio. Esse palmateio que eu já expliquei no outro vídeo para vocês. Para quem quiser ver, eu vou deixar aqui em cima. E também utilizando só os movimentos das pernas, que são as pernadas. E essas pernadas, elas são divididas em duas. As duas mais eficientes que a gente conhece, que é a pernada do nado de crawl, que são as pernadas alternadas que você pode fazer, que é a pernada que a gente utiliza no nado crawl e no nado costas, ou se não, dá para fazer a pernada de egg beater, que é aquela pernada que ela é alternada, que fica mais ou menos assim, ó. E a gente utiliza ela muito no polo aquático. Quando a gente assiste aí na televisão, nas Olimpíadas, o pessoal do polo, eles utilizam bastante essa pernada justamente pela eficiência dela. Consegue sustentar grande parte do seu corpo sem que ele fique afundando e você fique variando. Então eu consigo, só controlando essa pernada aqui, também me sustentar. Mas existe uma coisa muito importante, talvez a mais importante delas, que você precisa dominar e realmente precisa de uma certa técnica, né? Que é a nossa respiração. Então é fundamental que você entenda uma única coisa. Quando a gente está dentro da água aqui, quanto mais oxigênio eu consigo prender dentro do meu corpo, mais eu vou conseguir flutuar. E se eu vou conseguir flutuar mais, eu vou precisar de menos esforço para conseguir me manter aqui em cima, me sustentando. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, onde eu vou soltar do meu oxigênio e vou tentar ficar em cima d'água. Olha só, então eu vou soltar. Automaticamente já vê que eu vou afundando. E vou afundando parecendo um martelo sem cabo mesmo. E olha só, aqui está um outro exemplo do que acontece quando você solta todo o ar dos seus pulmões. É assim que as pessoas conseguem ficar e se locomover embaixo d'água sem utilizar nenhum tipo de lastro. Só que se a gente consegue manter oxigênio no nosso corpo, o ao contrário também faz, né? Então eu vou segurar bastante o ar, ó. E mesmo sem mexer braço e perna, eu consigo me sustentar. E à medida que eu tô falando com vocês, eu tô perdendo oxigênio, ó. E aí eu tô afundando mais. Aí eu tenho que bater mais perna. Mas eu pego bastante ar e fica mais tranquilo. E aqui está um outro exemplo do que acontece quando você mantém o ar nos seus pulmões. É possível perceber que mesmo sem nenhum movimento propulsivo, o meu corpo é direcionado para a superfície. E assim, sem muito esforço, eu consigo manter minhas vias aéreas para fora d'água. Isso funciona para quando você estiver nadando, quando você estiver se sustentando. É por isso que é imprescindível e o mais importante é que você mantenha calma quando qualquer situação aconteça, principalmente aqui dentro da água e principalmente no fundo. Então, ó, se você estiver numa situação de afogamento, tenta manter a calma e tenta manter a sua respiração calma também, sempre mantendo o ar nos seus pulmões. Eu sei que é difícil, mas ela deve ficar mais ou menos assim, ó. E tranquilamente eu tô boiando aqui, sem fazer muito esforço, consigo ficar por horas e horas aqui me sustentando em cima d'água, só controlando a minha respiração. Ou para chegar ali até a borda, né? Consigo ir nadando até a borda tranquilo, ou pedir ajuda para alguém, enfim. Aí vai depender da situação. Mas controlar a respiração é o mais importante. É importante você entender que quando entramos na água, algumas forças exercem diretamente em nosso corpo. A força peso, que vai de cima para baixo e faz a gente afundar, e a força de empuxo, que vai de baixo para cima e faz a gente flutuar. E a interação entre essas duas forças, peso e empuxo, determina como a gente percebe o nosso peso dentro da água. Por exemplo, se o peso for maior que o empuxo, o corpo afunda. Se o peso for igual ao empuxo, o corpo fica em equilíbrio, flutuando. E se o empuxo for maior do que o peso, o corpo sobe para a superfície. É por isso que algumas pessoas flutuam com mais facilidade, enquanto outras precisam fazer esforços para se manter na superfície. E alguns fatores, como a densidade corporal, quantidade de gordura e o volume de ar nos pulmões, influenciam nessa flutuação.
E outra coisa bastante importante que me perguntaram bastante nos comentários, mas e o cachorrinho? E o nado de cachorrinho, dá pra fazer? Com certeza, o nado de cachorrinho nada mais é do que um deslocamento na água. Onde eu tô nadando com o cachorrinho aqui, ele é um deslocamento na água, que nada mais é do que um nado crawl bem rudimentar, fazendo uma propulsão de braço, só que fazendo retorno submerso e fazendo uma pernada ali de crawl, pernada alternada ou pernada simultânea. Obviamente, se você tem uma técnica mais apurada, você não precisa fazer o cachorrinho, né? É só você colocar o rosto na água e fazer a recuperação por fora, assim como é o nado de crawl que a gente conhece. Então tudo isso vai depender da técnica que você tem, das habilidades que você tem. Se o nado cachorrinho for o único recurso que você conhece e o que você está apto para fazer numa situação dessa, ele é super válido. Eu sou o Jota e esse é o canal